É um dos assassinatos mais estranhos que o agente especial já viu. Na verdade, ele nem sabe se é um assassinato. O que ele sabe é que o corpo, estendido à sua frente, contorcido e frio contra os azulejos de sua própria cozinha, está morto. A vítima é um homem de cerca de 20 anos. Bonito, vestido com uma camisa social de grife e jeans. O sofisticado apartamento do homem morto está repleto de peritos e equipamentos de materiais perigosos que examinam e limpam tudo em busca de impressões digitais, fios de cabelo, roupas, fibras, qualquer pista. Ao olhar as fotos na parede, o agente especial percebe que a vítima tinha boa condição financeira pelos diversos destinos exóticos de férias. E em todas elas, ele está tomando sol em alguma praia pitoresca, pegando um bronzeado. E ainda assim, o corpo no chão está pálido como a neve. Para um homem morto há menos de 12 horas, considerando a ausência de moscas no quarto, ele estava muito mais pálido do que o esperado. É o tipo de caso que confunde os detetives comuns da polícia, o tipo que exige um pensamento realmente fora da caixa para resolver. Exatamente o tipo de caso para o qual chamam o agente especial. Ele é membro da unidade de crimes em série de elite do FBI, com um histórico de consultoria em alguns dos homicídios mais estranhos que aconteceram nos Estados Unidos. Casos como assassinatos cometidos por cultos satânicos, homicídios cometidos por pessoas com delírios messiânicos e até alguns assassinatos que realmente desafiaram qualquer explicação. Agora ele precisa descobrir exatamente que tipo de caso é esse. Segundo socorristas, investigadores foram ao local após a empregada encontrar o homem inconsciente na cozinha. Não havia sinais de crime, arrombamento ou sequer qualquer ferimento no corpo do homem. O policial que atendeu à ocorrência e tocou primeiro no pescoço do homem percebeu que ele estava gelado. O agente especial não se preocupa muito, confia na ciência para obter respostas que não enxerga. Ele acredita que a autópsia e o laudo toxicológico trarão clareza para a situação. Ele não espera que isso traga mais perguntas do que respostas. O laudo toxicológico chega ao escritório da agência, onde o agente especial trabalha, no dia seguinte. Nenhuma droga ou veneno no sistema da vítima. Nada, absolutamente nada. E ao cruzar o laudo com os prontuários médicos da vítima, nada em seu organismo indicava reação alérgica súbita e perigosa. O agente especial coloca os papéis na mesa e toma um gole de café. Estranho, talvez a autópsia pelo menos esclareça um pouco tudo isso. No dia seguinte, ele vai ao consultório do legista para obter detalhes diretamente dele. A vítima está na maca sob um lençol branco. Procedimento concluído. O agente especial percebe, pelo olhar perplexo do legista, que essa reunião provavelmente não será tão esclarecedora quanto ele esperava. É a coisa mais estranha, diz o legista, tentando manter a compostura profissional. Sem feridas, sem danos internos, sem indícios de doença. Mas o que, doutor? O agente especial pergunta. Ele foi exsanguinado. Se eu não soubesse mais, diria que ele morreu por perda de sangue, afirma o legista. Mas isso é impossível. Como um homem pode morrer por perda de sangue sem ferimentos, sem sangue na cena também? O agente especial murmura para si mesmo. Tantas perguntas permanecem, todas sob o mesmo guarda-chuva. O que houve com esse cara? O agente especial volta de metrô para casa à noite, cheio de dúvidas sobre o caso peculiar que recebeu. É quando ele vê duas adolescentes em volta de um celular, rindo de um vídeo viral no TikTok. Um momento extremamente bizarro e constrangedor que aconteceu com um político local na TV, no meio de um discurso. Ele começou a gritar e então fez xixi nas calças com grande intensidade na frente de toda a multidão. O agente especial desaprova em silêncio. As coisas com que as crianças gastam seu tempo hoje em dia. Ele não tem como saber que esse pequeno e bizarro incidente está relacionado ao mesmo caso que ele está investigando. Mais tarde, naquela noite, os frequentadores de um clube próximo fazem o que sabem fazer de melhor. Dançam sob as luzes pulsantes ao ritmo constante da música eletrônica. Esse mesmo clube foi frequentado há menos de 24 horas pelo próprio homem cuja morte o agente especial está investigando. Não que ele vá descobrir isso algum dia. Um jovem bonito de pouco mais de 20 anos vive a melhor noite de sua vida, dançando e rodeado por mulheres. Ele está no topo do mundo agora, no auge, mas ainda é humano, e todo humano precisa urinar de vez em quando. E então ele se retira para o banheiro, faz o que precisa e joga água fria no rosto. Então ele nota o atendente no canto, um homem magro de rosto amarelado, ao lado de um carrinho com toalhas quentes, loções pós-barba e sabonetes sofisticados. Claro, ele vai esperar uma gorjeta por um desses, mas não é por isso que ele está aqui.
Quando o jovem tenta sair do banheiro, o atendente lhe oferece um pirulito vermelho, uma tradição inexplicável do clube. O jovem não consegue evitar um suspiro. Quanto o jovem pede por você, Senhor? pergunta o atendente, com uma voz fina e frágil. Sem cobrança. O jovem faz um aceno educado, pega o pirulito e vai embora. Ele deve comer isso amanhã, quando estiver entediado e de ressaca. Hoje à noite é só diversão. Ele não faz ideia de que um doce igual a esse matou um homem na noite anterior. Ah, o simples pirulito. Geralmente, seu único perigo real é o risco de engasgar. Isso é, a menos que você esteja lidando com o SCP-819, codinome Os Chupadores Vitais. Ninguém sabe quem os criou, de onde vieram ou que característica causa seus efeitos anômalos e perigosos. Mas sabemos que são confeitos astutos, capazes de sugar fluidos do seu corpo enquanto você os chupa. Como o corpo humano tem até 60% de fluidos, há muitos líquidos corporais disponíveis. É importante entender que colocar uma amostra do SCP-819 na boca não vai te transformar instantaneamente em uma casca ressecada, como se tivesse bebido do cálice errado. Enquanto eu editava o próximo episódio sobre o assustador mistério SCP, que você verá em breve, me deparei com um programa de edição cujas habilidades parecem quase sobrenaturais. Mas esse software é totalmente real. Estou falando do Opus Clip, e se você ainda não ouviu falar dele, agora é a hora. Esse software tem habilidades que tornam o meu processo de edição incrivelmente rápido e eficiente. E grandes criadores do YouTube, como Stephen Bartlett, Jubilee Logan, Paul, Mark Rober, Louis House e muitos outros já estão usando. Quem edita clipes curtos, de vídeos longos, sabe como isso é demorado, especialmente com vídeos de 3, 4 ou até 10 horas. Eu entendo bem essa sensação. O Opus Clip automatiza a edição de shorts, analisando o seu vídeo e criando clipes curtos, prontos para as redes sociais. E além de tudo isso, há um recurso chamado agendador automático que permite selecionar vários clipes e agendá-los com antecedência. Assim, seu conteúdo é publicado, enquanto você acompanha outro caso misterioso da SCP. Para agilizar o fluxo de trabalho, você pode usar o rastreamento de assunto por inteligência artificial, que detecta, rastreia e reenquadra automaticamente para manter o objeto centralizado. Quer um editor de vídeo inteligência artificial completo que corta tudo? Acesse o link ou escaneie o QR e use o código Summer of Focus na compra. E ganhe uma semana grátis, depois 3 meses com 50% de desconto ao se inscrever no Opus Clip. E agora, de volta à nossa história. Cada tipo de pirulito extrai um fluido diferente e, felizmente, são codificados por cores para facilitar. Existem 6 variedades diferentes de pirulito SCP-819. O pirulito vermelho sabor cereja, que corresponde ao sangue, o de cor e sabor laranja, que vai lentamente te livrar do seu ácido gástrico. O pirulito amarelo sabor limão, que vai tirar sua urina. O pirulito verde sabor limão, que vai roubar seu catarro. O pirulito roxo de uva, que vai alegremente sugar seu líquido cefalorraquidiano. E o pirulito azul de framboesa, que vai roubar o líquido dos seus humores aquoso e vítreo, incluindo o líquido dentro dos seus globos oculares. Se tudo isso já não fosse repugnante, a anomalia foi descoberta e apreendida após causar vários incidentes em um hospital. A ala pediátrica, onde era prática comum a equipe oferecer um pirulito às crianças por se comportarem bem durante a consulta. Felizmente não houve vítimas fatais, pois os pirulitos só têm efeito enquanto são chupados. Assim que a sucção cessa, os fluidos voltam a se regenerar normalmente. Você poderia pensar que as amostras do SCP-819 não são diferentes dos seus equivalentes não anômalos, já que suas embalagens são idênticas às dos pirulitos normais. Eles têm exatamente o mesmo sabor dos comuns e podem ser destruídos com a mesma facilidade. Mas não se deixe enganar por nada disso. Eles podem ser extremamente perigosos se forem usados sem o devido cuidado, por alguns motivos. A quantidade de fluido retirada por chupada é fixa, não variando conforme o fluido no corpo da vítima. O que isso significa? Você pode morrer em menos lambidas do que leva para chegar ao centro de um pirulito Tootsie Pop, se não tomar cuidado. Além disso, a anomalia é perigosa pelo seu efeito anômalo secundário. E esse efeito secundário pode ser apresentado com uma pergunta simples. Quando todo esse fluido é retirado da pessoa que está chupando o pirulito, para onde ele vai?
Infelizmente, não posso garantir que a resposta trará conforto. Resumindo, os fluidos são transferidos para corpos de inocentes próximos da vítima inicial. Normalmente, isso não será um problema se a vítima só lambeu o pirulito 1 ou 2 vezes. Quanto mais fluidos são retirados da vítima, maior o risco para ela e para a pessoa inocente envolvida. Então, que tipo de efeitos cada um dos sugadores vitais pode causar nas pessoas afetadas pelo traço anômalo secundário? Se alguém usar um sugador vermelho e você absorver o excesso de sangue, pode enfrentar pressão arterial muito alta, artérias inchadas, mais volume sanguíneo e até rompimento dos vasos. O que pode ser, sem dúvida, extremamente perigoso para a sua saúde. Se alguém usar um sugador laranja, você pode receber o ácido estomacal dessa pessoa junto com o seu, causando refluxo ácido severo e até vômito de ácido, o que prejudica o esôfago e os dentes. E quanto ao sugador amarelo? Isso significa que alguém vai despejar generosamente a urina deles diretamente na sua bexiga, o que pode causar tanto o rompimento da sua bexiga quanto a liberação de grandes quantidades de urina. Basicamente, se você tiver sorte, só vai se molhar com muita força. Se não tiver sorte, vai acabar indo para o hospital com intoxicação por ureia. Mas você não se sentiria melhor se alguém chupasse o pirulito verde, ou então pode acabar ganhando uma boa doação de catarro. Prepare-se para vomitar e espirrar muito catarro, sentindo dificuldade para respirar devido ao entupimento das vias aéreas. Isso nos deixa com os pirulitos azul e roxo, ambos com efeitos ruins para quem chupa e para quem é chupado. Ou seja, quem é indiretamente afetado pela sucção. Desculpe, não há como dizer isso sem soar estranho ou desconfortável. O pirulito azul vai fazer com que fluidos adicionais se acumulem dentro dos seus olhos, o que pode ter o efeito horrível de potencialmente fazer a lente saltar do seu olho ou fazer seu olho começar a saltar da órbita. Ter mais fluido cerebroespinal sendo bombeado por alguém que consome um pirulito roxo pode causar edema cerebral, visão dupla, dores de cabeça, fala arrastada e problemas de percepção. Isso também não é nada agradável. Claro, eu poderia falar o dia inteiro sobre os detalhes contextuais em torno da descoberta, classificação e dos efeitos anômalos primários e secundários desses doces maliciosos. Todos sabemos o real motivo da sua presença aqui. Registros de teste, pois, após catalogar os 6 tipos de pirulitos vitais. A Fundação precisava cumprir seu dever científico e requisitar vários sujeitos de teste da classe D para experimentos mais aprofundados. Naturalmente, houve várias mortes ao longo dos experimentos antes de entrarmos nos testes mais sombrios e repugnantes. Eu vou, no interesse da transparência total, mencionar isso. A Fundação também queria testar se o SCP-819 tinha alguma diferença de sabor apreciável em relação aos seus equivalentes não anômalos. Um classe D recebeu uma amostra de cada pirulito anômalo e uma versão comum do mesmo sabor, sendo solicitado que provasse todos. Ele tentou perceber quais estavam roubando seus fluidos corporais, mas não conseguiu. Isso levou à circulação de um memorando sugerindo que os cabos do SCP-819 fossem marcados para evitar que membros da equipe os utilizassem acidentalmente. Isso levanta dúvidas sobre por que funcionários da Fundação comem tantos pirulitos no trabalho a ponto de virar um risco. Agora, de volta à parte interessante dos próximos testes. Os membros do pessoal da classe D receberam pirulitos e foram instruídos a lambê-los até o fim. Mais uma vez, peço desculpas pela forma como foi colocado. É simplesmente onde estamos neste momento. Durante os testes, foram feitas anotações rigorosas e eles foram ligados a vários dispositivos de monitoramento, como ECG, oxímetro de pulso e pneumógrafo. O primeiro voluntário recebeu o pirulito vermelho e as anotações da pesquisa foram as seguintes. O voluntário começou a consumir o pirulito sem apresentar sintomas adversos, além do desenvolvimento de taquicardia leve nos primeiros minutos. Após cerca de 5 minutos, o voluntário apresentou palidez, taquicardia moderada e menor diferença entre as pressões diastólica e sistólica. O voluntário ficou um pouco desorientado, mas foi orientado a seguir. Em poucos minutos, a pressão arterial do voluntário caiu e os batimentos cardíacos aumentaram como compensação. Após 10 minutos, o voluntário mostrou sinais de choque hipovolêmico e ficou menos lúcido com a queda da pressão arterial, perdendo a consciência. Menos de 3 minutos depois, a amostra de SCP-819-A foi recuperada. 2/3 haviam sido consumidos. O voluntário morreu 1 minuto após perder a consciência. A autópsia apontou falta de sangue como causa da morte. Foi estimado que o voluntário perdeu mais da metade do sangue no experimento.
Em seguida veio o pirulito de laranja, que teve resultados menos mortais, mas ainda assim foi uma experiência extremamente desagradável. Aqui estão as anotações. O voluntário começou a comer o pirulito com relutância, dizendo que sempre odiou o sabor de laranja. O voluntário não teve sintomas nos primeiros minutos. Após 5 minutos, o voluntário relatou azia, mas os sinais vitais ficaram estáveis. Após 30 minutos, não houve outras alterações nos sintomas do voluntário, além de um leve aumento na dor. O voluntário foi liberado após consumir o pirulito e monitorado por 36 horas. O voluntário apresentou fortes dores abdominais após comer, diarreia e leve desnutrição, sintomas compatíveis com a cloridria. O voluntário se recuperou em poucos dias graças à regeneração natural do ácido gástrico. O voluntário desenvolveu várias úlceras pépticas pela falta de muco protegendo o estômago no experimento, um resultado bastante repugnante. Será que o mesmo vale para o pirulito amarelo? O voluntário consumiu o pirulito após 15 minutos. Não houve alterações nos sinais vitais, nem relatos de sensações anormais. Ao ser questionado, o voluntário disse sentir menos vontade de urinar do que no início do procedimento. O teste foi interrompido enquanto o voluntário era orientado a beber 1 litro de água e aguardar até sentir forte vontade de urinar. O voluntário foi novamente instruído a consumir SCP-819-C após 2 minutos. O voluntário relatou que a vontade de urinar havia diminuído. Após 10 minutos, o voluntário não sentia mais vontade de urinar e, ao tentar, não restava urina na bexiga. Os pesquisadores se intrigaram com o caso, pensando se poderia ser útil para a Fundação. Como equipar agentes disfarçados da Fundação em vigilâncias para evitar que urinem durante missões sensíveis? Eles desaprovaram o uso dos pirulitos amarelos do pessoal da Fundação por motivos pessoais. Já o pirulito verde não era tão útil. Após cerca de 3 minutos, o sujeito percebeu seus seios nasais começando a desobstruir e ficou feliz. 3 minutos depois, o sujeito disse que seu nariz estava muito seco e um pouco dolorido. O consumo adicional causou aumento da dor nos seios nasais e no nariz, além do surgimento de dor de garganta e leve dificuldade para respirar. O progresso contínuo resultou em dor ao engolir, respiração mais difícil e dor intensa em todas as áreas previamente afetadas. Após consumir, o sujeito foi liberado e monitorado por 5 dias. O exame inicial mostrou tecidos nasais, dos seios da face e esofágicos inflamados. Irritação semelhante nos pulmões foi confirmada ao examinar a respiração do sujeito. Ele logo desenvolveu rinorreia e contraiu várias cepas de vírus estomacais e rinovírus. Após se recuperar das doenças, o sujeito voltou ao normal. Teoriza-se que algumas glândulas produtoras foram danificadas pela falta prolongada de muco. Se você pode acreditar, o pirulito azul trouxe resultados ainda mais perturbadores. Em 15 segundos, o sujeito relatou dificuldade para enxergar e, em 1 minuto, perdeu totalmente a visão. No exame físico, foi mostrado que o humor aquoso estava esgotado e que a massa do olho estava começando a encolher. O consumo fez os olhos do sujeito encolherem e murcharem com a perda do humor vítreo. Após 4 minutos, os olhos já estavam sem humor e murchos. O paciente conseguia sentir os olhos encolhendo, mas não sentiu dor até que os olhos diminuíram a ponto de forçar a conexão com o nervo óptico. Os olhos não se reidrataram após o experimento. Como o humor vítreo não é reposto, o sujeito foi terminado depois disso. Uma reação severa, talvez, mas provavelmente foi o melhor, considerando tudo. Mas não houve necessidade de terminar o sujeito de teste. Após o pirulito roxo, o próprio pirulito cuidou disso em 20 segundos depois que ele começou a comer o pirulito. O sujeito relatou dor de cabeça súbita e intensa e fraqueza. Deitar parecia diminuir a dor, indicando uma cefaleia ortostática. O sujeito foi instruído a sentar-se e continuar. O sujeito também reclamou de tontura, vertigem e visão dupla. Menos de 3 minutos após o início do experimento, o sujeito perdeu a consciência. O sujeito foi declarado morto 30 segundos após a perda de consciência. A amostra de SCP-819-F foi apenas levemente consumida. A autópsia mostrou grave falta de fluido cerebroespinal, causando perda de flutuabilidade do cérebro e compressão dos vasos sanguíneos cerebrais. Felizmente, apesar dos perigos que representam em um hospital, enfermaria pediátrica ou nas mãos de um sujeito estranho espreitando dentro do banheiro de uma boate, esses pirulitos não podem representar uma grande ameaça. Dentro de um armário de contenção seguro da Fundação SCP, ele foi classificado como de contenção segura.
Se quiser testar o doce, basta pedir permissão ao pesquisador principal, Dr. Drain. Acho melhor jogar seguro e ficar só no chocolate. Acesse o Patreon do Dr. Bob e seja pesquisador júnior hoje. Agora vá assistir a outra entrada dos arquivos do Dr. Bob, como SCP-1550, a compilação dos 12 melhores animais SCP do Dr. Wondertainment.